Agora são 7h23. Será lançada nesta terça-feira a Jornada dos Atingidos. A Vale destrói, o povo constrói. Será no auditório da POSP, aqui em São Paulo. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Pablo Binho, ele que é coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens. Oi, Pablo Binho, bom dia. Olá, bom dia. Bom, Muito obrigado à Rádio Brasil Atual por dar a oportunidade para a gente divulgar e fazer um pouco da denúncia que a gente tem, né, sobre os crimes que a Vale cometeu, sobre os crimes da Vale, a Samarco, a BHP, exato. O tanto prazer é o no Rio nosso Doce quanto... recebê-lo, Binho. Prazer é o nosso. Binho, eu queria que você Oi? fizesse. O prazer é o nosso em recebê-lo aqui no jornal. E, Binho, eu gostaria que você falasse sobre exatamente a situação, né, das famílias atingidas, não é isso? Em relação a Brumadinho, Mariana. Vocês devem fazer um balanço hoje de como está a situação dessas famílias, Binho? Exatamente. A gente tem visto 4 anos depois e a vida das famílias, na verdade, a vida continua ruim. Existe uma noção, existe a Renova e a própria Vale são fábricas de propaganda, né? Elas fazem muita propaganda daquilo, como se estivessem fazendo aquilo que na verdade não estão fazendo. E na verdade a vida das pessoas ela tá ruim e está piorando conforme passam os anos e conforme passa o tempo diante dos crimes. Então tem comunidades inteiras que sequer foram reconhecidas. Existe uma situação de não retomar o modo de vida das pessoas. Por exemplo, a gente tem a situação dos reassentamentos. Nenhuma família até hoje foi reassentada 4 anos depois do crime da Samarco Vale BHP ali em Mariana. A gente tem uma situação de piora da condição de saúde das pessoas ao longo de todo o Rio Doce e a gente já vê os mesmos sintomas que apareciam no Rio Doce começando a aparecer ao longo do Rio Paraupebas, em Brumadinho, Betim e outros municípios ali ao longo do Rio Paraupebas, depois do crime da Vale de Brumadinho. Que Então, de doenças, por exemplo, fato, é uma Binho? situação... Desculpa, por Bom, exemplo, que doenças, por exemplo? em geral, são doenças de pele, queda de cabelo, doenças gastrointestinais e em Barra Longa, no início do ano passado, Saiu. Binho, a saiu o gente. resultado de Binho, alguns exames de sangue de famílias. Bem, a gente está com, Oi. a gente tá com problema de comunicação. Tá picotando demais, eu não estou conseguindo entender direito. Se eu não estou Alô? conseguindo, acho que o ouvinte também não está conseguindo. Tá com problema. Vamos ver se a gente consegue retomar, né? Novamente, eu vou fazer a pergunta. Se não estabilizar a transmissão, a gente vai ter que voltar para o telefone, tá? Mas vamos tentar de novo. Quais são os problemas, né, de saúde que estão enfrentando, né? Enfim, as pessoas que foram atingidas pela tragédia, né? Em Brumadinho e também em Mariana. Olha, em geral são... Tá ouvindo bem? Agora Mas sim, em vamos geral lá. são doenças de pele. E aí tem alguns tipos de doenças de pele específicas, que é descamação da pele, trincaduras, chega a ter situações de soltar pus pela pele, doenças gastrointestinais e queda de cabelo. Então, essas são algumas das doenças que são recorrentes e que têm aparecido na situação ao longo do Rio Doce e que começam também a aparecer nos atingidos da região do crime da Vale, agora em Brumadinho, né? Então, inclusive, de forma muito mais veloz, muito mais rápida, começam a aparecer exatamente os mesmos sintomas. E teve um estudo no ano passado que indicou a contaminação por metal pesado. Foram estudadas 15 pessoas, um universo pequeno, mas das 15 pessoas estudadas, as 15 estavam com contaminação por metais pesados, como arsênio, como níquel, cromo e alguns outros metais. Então, e aí tem estudos novos que indicam que de fato tem relação com o rompimento da barragem a presença desses metais pesados no sangue das pessoas.
Agora, Binho, a gente vê na televisão, né, a propaganda da Vale, que está tomando providências, e na realidade, como você falou, muitas pessoas acabam não conseguindo voltar, né, à rotina que tinha antes, e, enfim, não tem casa. Você falou do assentamento, praticamente as pessoas não conseguiram voltar. Fala como é que está a vida, o cotidiano dessas pessoas, né, que foram atingidas, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Olha, até é de fato uma situação muito pesada. Tem tanto um abalo psicológico profundo. No caso de Brumadinho, foram assassinadas 272 pessoas, o que é quase 1% da população de Brumadinho. Isso significa que todo mundo tem algum parente, tem algum conhecido que faleceu. Mas mesmo na situação do Rio Doce, ou dos municípios onde as pessoas não perderam diretamente seus parentes, existe também um abalo profundo do modo de vida, que abala o psicológico e abala a rotina do dia dessas pessoas. Então, os pescadores que não podem mais pescar são milhares ao longo do Rio Doce e ao longo do Rio Paraupeba. A situação dos agricultores que não podem mais plantar ou não podem mais usar a água do rio para regar suas plantações. Então, essa é uma série de situações que mudou profundamente o modo de vida das pessoas e cria uma situação terrível de alcoolismo, de aumento da violência doméstica, de aumento do consumo de antidepressivos nas regiões atingidas, enfim, uma série de situações que são muito complexas. A gente enxerga que o processo de organização das famílias e de luta das famílias muitas vezes é, inclusive, não só um elemento garantidor de direito, mas também de retomada do sentido da vida, retomada da saúde mental e de fato, a retomada daquilo que faz a vida das pessoas caminhar. Né? Então, o processo de organização e de luta dos atingidos é também uma superação dessa condição a que foram colocadas as famílias pelas empresas criminosas. Exato. Agora, falando em empresa criminosa, o que a Vale fez, né, para tentar, enfim, dar uma base, né, para essas pessoas novamente, para voltar à rotina, ou seja, casas, por exemplo. Foi construída alguma casa, por exemplo, enfim, para esses moradores? Como é que está essa questão? E vocês têm uma campanha aí, por isso que eu estou te perguntando já esse ponto. Justamente. De fato, ao longo do Rio Doce, e aí tem um trecho específico do Rio Doce onde tiveram casas destruídas, que são comunidades do município de Mariana e o município de Barra Longa, que tiveram muitas casas destruídas. São mais de 600 casas, chegando a... Tiveram outras situações que, a partir do maquinário pesado que fez obras nos municípios de Barra Longa e em outras comunidades, algumas casas começaram a trincar, né? Elas não foram destruídas pela lama, mas foram destruídas pelas ações de reparação das mineradoras nesses locais. E, de fato, nenhuma das famílias que teve as suas casas destruídas foi reassentada até hoje. Tem algumas situações de reforma de casa, mas tiveram casas que foram reformadas e já voltaram a ter trincaduras ou ter problemas de estrutura, ou seja, foram mal reformadas. Existiram situações de construção de casas isoladas, mas o reassentamento das famílias, daquelas que perderam seu local de moradia, de fato nenhuma foi construída, o que é um absurdo. Já se passaram quase 4 anos, no próximo dia 5 completam 4 anos do crime da Samarco Vale BHP em Mariana, que destruiu o Rio Doce, e nenhuma casa foi construída. Então, isso é algo impensável, né? Algo absurdo. Existe, na verdade, uma grande enrolação, uma grande demora, uma grande letargia, e que a gente faz a denúncia que é intencional. Existe uma tentativa de individualização, e você perguntou das ações que têm sido feitas, existe uma tentativa gigantesca de individualização e de indenização pecuniária, que é a forma da empresa de se livrar dos atingidos, né? Deixar de ter a responsabilidade de reparação integral da vida dos atingidos e todos os aspectos da vida dos atingidos que foram afetados. Né? Exato. Bom, e a partir de hoje... E a partir de hoje vocês lançam aí...
Oi, você tá me ouvindo, né, Binho? Desculpe. É que às vezes tem um delay, né? A gente não consegue ficar na mesma, enfim, sintonia. Mas me diga uma coisa, a partir de hoje, né, vai ter uma jornada de lutas, não é isso? Se a Vale constrói, se a Vale destrói, o povo constrói. Então, a partir de hoje, uma série de atividades serão feitas, não é isso? Justamente, a gente está lançando uma jornada de lutas que é para marcar os 4 anos do crime da Samarco no Rio Doce e 1 ano do crime da Vale em Brumadinho. Essa jornada de lutas, na verdade, vai ser uma série de atividades, elas já começaram, na verdade, a gente já está no processo de construção de uma casa para uma família atingida do município de Barra Longa. Na verdade, a construção dessa casa é uma construção de casa simbólica, no sentido solidário a essa família, mas é, sobretudo, uma construção de uma casa de denúncia da enrolação da Renova. A gente vai mostrar que é possível construir casas de forma muito mais ágil e de muito melhor qualidade do que as propostas e do que a Renova tem feito ao longo do Rio Doce, o que as empresas têm feito ao longo do Rio Doce. A gente e para denunciar também que as empresas elas têm agido de má fé, denunciar que existem situações de famílias que sequer foram reconhecidas. A família da dona Yolanda, que é quem vai ser destinada a essa casa, é também uma denúncia, porque são famílias que sequer foram reconhecidas pelas empresas 4 anos depois do crime cometido. Enfim, é uma série de denúncias e, ao mesmo tempo, o anúncio de que a construção, a organização do povo e a luta do povo, a necessidade de protagonismo do povo na solução dos problemas. As empresas, elas são totalmente responsáveis por pagar todos os danos que foram cometidos. Mas o processo de elaboração, como que vai ser a reconstrução da vida, nesse caso o modelo da casa, mas não só o modelo da casa, como que vai resolver o problema da saúde, todas essas questões, a gente entende que tem que ter a participação direta e o protagonismo das famílias atingidas, organizadas. Então, a construção da casa é um marco disso também. Perfeito. Além disso, vamos ter um encontro dos atingidos de 3 a 5 de novembro em Mariana, para marcar os 4 anos do crime da Samarco Vale BHP. Ele vai acontecer ali em Mariana, vão ter atividades tanto de debate, de reflexão, quanto ações e manifestações públicas ali no município de Mariana e no entorno. Vamos fazer também uma marcha de Pompéu a Brumadinho, ao longo do Rio Paraupebas, do dia 20 de janeiro ao dia 25, marcando justamente 1 ano. A ideia é terminar essa marcha no Córrego do Feijão, mas passando antes por vários municípios que foram atingidos, debatendo com a população, construindo uma pauta unitária ao longo desse 1 ano, né, identificando, solidarizando e fortalecendo a organização dos atingidos e, sobretudo, denunciando o crime da Vale, que é o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Sim. Que matou mais trabalhadores em um único acidente, né? E depois disso ainda vamos realizar na verdade, um festival cultural, um ato mais cultural no município aqui de Belo Horizonte, dos dias 21 e 22 de março. 22 de março é o dia da água, é o dia também que completa 1 ano do assassinato da Dilma Ferreira, uma companheira do MAB que foi assassinada no Pará esse ano. Então a gente vai fazer um ato mais cultural, um ato mais que a gente consiga envolver e dialogar com a população de Belo Horizonte e com o tema da água. Na verdade, a água de toda a região metropolitana está ameaçada pela mineração. Comprometeu 30% do abastecimento e as barragens que estão em situação de risco. A gente está com um problema aqui na transmissão. Você está falando do problema do abastecimento, já atinge aí 30%, né, da população, falta de água, é isso? Agora acho que travou geral, né? Alô, Binho. Desculpa, agora eu que não estou conseguindo te ouvir. Agora a gente já está encerrando, na realidade, a entrevista aqui, Binho. Vamos ver se a gente consegue retomar, lembrando que esse balanço, né, que você fez. Você está me ouvindo?
Ainda não, mas enfim, acho que a gente já encerra, né? Infelizmente. Tô, Você tá me ouvindo? Alô, Binho? tô sim, agora voltou. Então, maravilha. Não, só para a gente Oi. encerrar, hoje, então, vai ser às 6h30 da tarde, no auditório da POSP, na Praça da República, 282, aqui em São Paulo. Exatamente, será lançada essa jornada, né, dos atingidos, a Vale Destrói, o Povo Constrói, e vai ter, inclusive, esse balanço, né, que você, enfim, começou a falar sobre a situação toda, e também vai ter uma análise sobre a violação dos direitos humanos, não é isso? Só para a gente encerrar. Justamente. Então, vai ser um lançamento para marcar essas datas, fazer esse balanço do crime e, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão, um debate com o conjunto da sociedade sobre o que significam esses crimes, reforçar as denúncias e envolver toda a sociedade, na verdade, que essa luta não é uma luta só dos atingidos, né? A gente tem costume de dizer que somos todos atingidos, toda a população é afetada por crimes dessa grandeza e dessa natureza, e é uma luta de toda a sociedade também, né? Então é um Perfeito. momento de envolver toda a população nesse processo, nessa luta. Tá certo. Bom, a gente tem aí, vai ter análise dessa violação dos direitos humanos, né, com o Paulo Vanuc, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, da Comissão Arnes, né? E ele que foi ministro, inclusive, da Secretaria de Direitos Humanos. Um grande abraço, Binho. Muito obrigada por todas as informações e análise. Abraço, muito obrigado, até logo. Até logo. Falamos aqui. Seguimos firmes. Desculpa, é que está realmente picotando, Binho. A gente falou com o Pablo Binho, coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, ele que falou direto de Belo Horizonte, Minas Gerais.